E eu sempre falo que poucas intervenções na medicina são tão impactantes na vida de uma pessoa como o transplante. Imagine a emoção que eles devem ter tido vendo aquele primeiro transplante, né? Aquele coração batendo no peito de uma pessoa, né? Vindo de outra pessoa. Ato de amor ao próximo, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Basta o silêncio e você consegue ouvir as batidas do seu coração. É o órgão mais notável do corpo humano. Ele bate desde a 4ª semana de gestação e continuará batendo milhões de vezes até o fim. Este fim é relativo, pelo menos há 50 anos aqui no Brasil. Em 26 de maio de 1968, no Hospital das Clínicas, em São Paulo, foi realizado o primeiro transplante de coração do Brasil e da América Latina. Eu fiz o desenvolvimento da técnica em cães, né? Operamos 200 cães. E quando o professor Zerbini resolveu fazer o transplante em humanos, né? Eu fiz parte da equipe, eu era o encarregado de tirar o coração do doador. E em seguida nós transportamos o coração para a sala contígua, onde o Dr. Zerbini estava, com o professor Virginelli, e aí eu me incorporei a essa equipe, fazendo parte da atuação. E depois, uma vez terminado o procedimento, eu fiquei na sala nos 3 transplantes, fechando, preparando o doente para levá-lo para a sala de recuperação. A equipe do Dr. Euríclides Zerbini entrou para a história ao realizar o primeiro transplante de coração no Brasil apenas 5 meses depois do primeiro procedimento desse gênero no mundo. O pioneirismo foi do Dr. Christian Barnard, da África do Sul, em 3 de dezembro de 1967. Historicamente, o grupo que desenvolveu todas as técnicas do transplante é o grupo de Stanford, o grupo do professor Shumway. O Christian Barnard, que é um cirurgião da África do Sul, ele foi para os Estados Unidos e treinou no grupo do Shumway. Os Estados Unidos estavam prontos para fazer o primeiro transplante no mundo. Só que as questões éticas nos Estados Unidos eram mais difíceis de você vencer aquele momento revolucionário, um momento disruptivo, né, que a gente fala hoje, que seria o primeiro transplante. Então, quando o professor Barnard voltou para a África do Sul, ele teve mais facilidade e foi o primeiro a fazer o transplante. Em 6 horas de operação, Louis Vachansky, de 55 anos, recebeu o coração de Denise Darval, uma garota de 15 anos, vítima de um acidente automobilístico. Vachansky morreu 18 dias depois da cirurgia em função de uma pneumonia, pois teve a imunidade afetada por uso de medicamentos para evitar a rejeição ao órgão transplantado. O Barnard começou em 67, né, em dezembro, e aquilo causou um espanto no mundo tão grande que já praticamente 3 dias depois, nos Estados Unidos, se fez o primeiro transplante cardíaco numa criança que acabou falecendo, e em seguida o Shumway, que é lá da Stanford também, e muitos outros fizeram. Aqui no Brasil foi feito em maio de 68, o professor Zerbini fez o primeiro no Brasil, na América Latina. 4 anos antes da equipe do Dr. Zerbini entrar em ação, em 19 de abril de 1964, aconteceu o primeiro transplante de órgão no Brasil. Foi um rim transplantado no Rio de Janeiro. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o rim é o órgão mais transplantado, seguido pelo fígado. O coração é o terceiro. A Sociedade
Brasileira de Cardiologia teve um papel muito importante no momento do primeiro transplante brasileiro, que foi em 1968. Então, esses aspectos do desenvolvimento da técnica do transplante, dos desenvolvimentos éticos, o impacto científico que o transplante ia causar, não no Brasil, mas no mundo, sem dúvida nenhuma, foi discutido no âmbito da SBC. Havia duas questões de ética. Quem deveria ser um receptor de coração e quem deveria ser o doador. Quanto ao receptor, seria necessário escolher alguém que tivesse pouca chance de vida sem o transplante. Isso foi muito bem resolvido pelo professor Adima Cruz. Ele indicou transplante para 10 doentes que faleceram antes de dar tempo de fazer o transplante. No 11º, que foi o João Boiadeiro, aí o transplante saiu. Quem recebeu o primeiro coração transplantado no Brasil foi o mato-grossense João Ferreira da Cunha, de 23 anos. João Boiadeiro, como era conhecido, tinha uma doença cardíaca avançada e estava à beira da morte. O doador foi Luiz Ferreira de Barros, um jovem alagoano que havia sido atropelado. Outro problema ético era o do doador. Por quê? Naquela época, o problema da morte cerebral era pouco estudado, ou melhor, era pouco difundido. Muitos colegas não admitiam que você desligasse um descerebrado da máquina que o sustentava vivo. E eu consegui quebrar esse clima, porque eu encontrei uma mensagem do Papa Pio XII aos médicos, em que os médicos lhe perguntam: se eu tiver um paciente em morte cerebral, só coração batendo e sustentado por uma máquina, eu posso desligar a máquina? E Pio XII respondeu: você não só pode, como deve, porque ele está morto, o que tinha de nobre não está mais ali, e aquele semi-cadáver está prolongando o sofrimento da família, gastando recursos que poderiam ser usados para um paciente que tem salvação. Notou-se que a morte clínica, como é chamada o esgotamento da respiração, batimentos, ela causava um problema para o transplante de órgãos, qual seja, a partir do momento que a pessoa deixa de ter, é decretada a morte clínica, em questão de poucos minutos é dado início à morte biológica. O que é isso? A morte das células. E para a realização do transplante, o paciente precisa de um órgão vivo. Porque antigamente se esperava o coração parar de bater para ser considerado o doador pronto para o transplante. E hoje a gente sabe claramente que o óbito ele é a morte encefálica. Mas não bastava encontrar um doador. Vários anos foram necessários para o aperfeiçoamento das técnicas de transplante de coração. João Boiadeiro, por exemplo, morreu menos de um mês depois da cirurgia, por causa da rejeição ao órgão transplantado. A equipe de médicos de transplantes cardíacos enfrentou inúmeras dificuldades. Faltava conhecimento, sobretudo, sobre a seleção de um doador. A seleção do ponto de vista imunológico, da compatibilidade dos órgãos, do doador e do receptor. Faltava também uma adequação da terapia anti-rejeição e, sobretudo, o diagnóstico da rejeição. Então, essa identificação se fazia tarde. Isso aconteceu com o nosso primeiro paciente. Ele faleceu com, enfim, quase 27º dia e por rejeição aguda. Por causa do alto índice de mortes por rejeição ao órgão, os transplantes cardíacos foram suspensos por mais de uma década. Esta realidade só mudou depois de 1980, com a descoberta da ciclosporina, uma droga imunossupressora.
Mudou a técnica cirúrgica, os cuidados de terapia intensiva avançaram muito, apareceram novos medicamentos imunossupressores que fazem com que os pacientes tenham menos rejeições, com menos efeitos colaterais. Hoje nós temos um arsenal de avaliação imunológica, né, para tentar minimizar os efeitos da rejeição. Década a década, nós vemos o resultado do transplante melhorando. Em 2017, o Brasil bateu recorde de transplantes de coração na comparação com 2016. Foram 380 procedimentos, 6,4% a mais. Aumentou também a taxa de doadores efetivos, em 14%. Para este ano, a expectativa é de que 440 transplantes cardíacos sejam realizados. Até dezembro de 2017, 255 pessoas estavam na lista de espera por um novo coração no Brasil. Eu tive um começo de infarto, fui para o hospital e lá descobriram que eu tinha arritmia e fomos investigar a arritmia, deu doença de Chagas. Eu não tinha mais vida normal, eu não podia fazer nada, eu estava sempre cansada, sempre com falta de ar. Então o transplante é uma chance para mim ter uma vida mais longa. Se eu for imaginar um paciente antes do transplante, ele tem falta de ar, inchaço, cansaço, as mínimas atividades do dia. Às vezes tomar um banho é uma dificuldade, se alimentar é uma dificuldade. E depois do transplante ele pode fazer esporte, inclusive esporte de competição. Eu estou ansiosa, já estou na fila há 49 dias. Que o transplante vai correr tudo bem, eu vou voltar para casa bem. A fila de espera, ela hoje no Brasil é pautada basicamente por 3 normas. Uma lei, uma portaria do Ministério da Saúde e um decreto. Hoje, a administração dessa fila é feita pela Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes, que aloca doadores para determinados receptores em áreas de abrangência regional e até nacional. E a definição da prioridade hoje, diferente de como era antigamente, que era pela ordem de chegada, ela é feita com base em 3 critérios objetivos, que é a compatibilidade sanguínea, o tempo de espera, né? Há quanto tempo você já está na fila, e a gravidade do seu caso. A organização desse sistema é muito complexa, do ponto de vista de transporte, logística, comunicação entre as equipes de transporte aéreo, terrestre. O procedimento todo começa, na verdade, quando a gente recebe a notificação pela Secretaria da Saúde, a Central de Transplantes notifica a gente. Os corações eles têm que ser acondicionados dentro de térmicas com controle de temperatura depois que são retirados do doador, onde quer que ele esteja. E nós temos um tempo limite pelo qual o coração pode ficar fora do corpo sem bater, que é de 4 horas. Então, entre a retirada e ele efetivamente ser implantado, nós temos essa janela que tem que ser respeitada. É um privilégio e uma honra poder trabalhar nesse ramo da medicina, onde a gente tem a capacidade de ajudar a pessoa, ajudar as pessoas e especialmente ser o conversor, ou no sentido de que uma sensação de perda muito grande a gente consegue reverter e a gente consegue converter esta sensação de perda num ganho, e um ganho por muitos e muitos anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 72% dos pacientes que recebem um novo coração vivem pelo menos 5 anos. Só 20% alcançam a marca de 20 anos com o órgão transplantado.
Os Estados Unidos lideram neste tipo de transplante. Em 2016, foram mais de 3.200, bem à frente da França, que aparece em segundo lugar, com 490 procedimentos. O Brasil vem em terceiro. Ironicamente, passados mais de 50 anos, a África do Sul aparece bem atrás no ranking, com apenas 14 cirurgias. Tinha uma insuficiência cardíaca e o coração já bem dilatado, um tamanho bem grande. E mesmo após eu descobrir isso, eu nunca deixei de beber, fumar e continuei sempre fazendo uso de droga. Pela insuficiência eu me tratava só com remédio, já tinha tido várias internações. Foi onde eu tive a última agora. Foi onde eu fiquei lá dentro e foi relatado que só tinha 17% de funcionamento do coração e que a única solução era o transplante. Sabia que era grave, mas eu não tinha noção. Então aí eu comecei a ter noção quando eu vi que ele foi parar lá dentro, que aí ele ficou muito ruim mesmo, né? Teve parada, ele ficou pesando 40 quilos, então assim, ele não andava mais, então ele só vivia deitado, então foi difícil, porque ela estava com 2 anos, então era só eu e ela sempre perguntava dele. Não foi só a minha vida que foi salva, foi a minha vida, foi a vida da minha família, é a vida do meu filho, Lucas, hoje, que está aqui, que veio gerado através disso. É uma outra vida. Sim, é uma outra, a saúde dele é outra. O tratamento naquele hospital é diferente de qualquer outro que eu já vi na minha vida. E eles têm um carinho especial pelo paciente. O INCOR é um hospital universitário especializado em cardiologia, pneumologia e cirurgias cardíaca e torácica. Faz parte do Hospital das Clínicas, servindo também como unidade de ensino e pesquisa para a Faculdade de Medicina da USP. Tudo isso começou após aquele 26 de maio de 1968, quando a equipe do Dr. Zerbini realizou o primeiro transplante de coração brasileiro. A primeira grande conquista para o país e para a medicina é que o Dr. Zerbini e a instituição se tornaram muito importantes e com muita visibilidade. Então houve muito apoio do governo. Já nessa época, o Dr. Zerbini começou a imaginar a construção do Instituto do Coração. E a partir daí, uma projeção para uma equipe que fazia cirurgias torácicas, cardíacas, a necessidade de ter um hospital que pudesse tratar os pacientes com doenças cardiovasculares, que foi a ideia da criação do INCOR, a partir do crescimento da enfermaria de clínica médica, depois de cardiologia do Hospital das Clínicas, o volume aumentando, a necessidade de ter um instituto. O INCOR é um templo da cardiologia. Qualquer área da cardiologia, o INCOR tem uma equipe especializada estudando e pesquisando inovações nessa área, acompanhando a evolução do mundo. A cardiologia brasileira ela é uma cardiologia de ponta. Hoje a tecnologia que nós temos aqui no Brasil, nós oferecemos aos nossos pacientes o que de mais moderno tem na cardiologia. O Instituto do Coração hoje, em termos de transplante de coração, adulto e criança e pulmão, é a 7ª instituição do mundo em número de transplantes. A partir de 88, a grande revolução é, de fato, o reconhecimento da saúde como um direito social. Um exemplo, acho que bem interessante, é a Lei 8.080, que é chamada Lei Orgânica da Saúde. O principal ponto dela é a criação de um princípio da universalização de acesso à saúde em todos os seus níveis. Ou seja, o Estado tem o dever de assistir a população na questão da saúde, desde as suas necessidades mais básicas até as mais complexas. O Brasil tem o maior sistema público de transplante do mundo. Então nós temos uma disponibilidade maior de doadores, por exemplo, do que a Europa, que a população é mais envelhecida, tem poucos doadores, poucos acidentes, tem poucos, a violência urbana é menor, por outro lado, isso é o lado que faz com que o Brasil tenha também mais potenciais doadores. Porque ainda hoje o grande problema no transplante é a doação. Ela é escassa e cada vez é menor, no mundo inteiro. É porque o traumatizado ele sobrevive muito. Então, quando ele vira um doador, ele está muito comprometido, ele perde a qualidade.
Então não há crescimento dos transplantes. O transplante atinge um platô e vem caindo lentamente. Não existem número de doadores suficientes para o número de pacientes que precisam receber um coração. Daí que o uso dessas máquinas de coração artificial suplantaria a necessidade que não é alcançada com o número de doadores. E de um outro lado, existe o problema da doação, da utilização de corações transgênicos, especificamente do porco. É o animal que mais tem características semelhantes ao homem no termo do coração e de outros órgãos, e que, se preparados transgenicamente para que ele não seja rejeitado, quer dizer, você vai ter criações específicas de animais que poderiam ser excelentes doadores disponíveis a qualquer momento, né? Ao lado dos ventrículos mecânicos que estão em franca evolução e progresso. Existe desde uns procedimentos chamados balão intra-aórtico, suportes mecânicos para manter esse paciente vivo e o coração batendo até esperar o transplante. E existe até coração artificial. Não tinha nada. Minha primeira filha foi uma gravidez super tranquila, mas logo após o parto da Isabela, aí eu tive uma miocardiopatia, né, pós-parto, e foi onde eu desenvolvi insuficiência cardíaca. Quando eu recebi a notícia que eu tinha a doença, já foi um baque, porque aí eu não pude cuidar da minha filha, ela saiu do hospital, eu fiquei. O que eu mais temia era que um dia o médico pudesse falar para mim que eu tinha que fazer um transplante. Em novembro, quando eu internei, a gente fez os exames pré-transplante. Aí o médico identificou que eu tenho muito anticorpos, que quer dizer que eu tenho um alto índice de rejeição, que é contraindicado para o transplante. E aí foi outra notícia, outra cratera. Aí existia-se uma possibilidade, que era fazer o tratamento de dessensibilização do sangue. Eu fiz, depois dos 15 dias que eu fiz o exame, veio a notícia que meu painel não tinha reduzido em nada e que realmente não seria possível fazer o transplante. O médico falou, né, que a alternativa era a gente colocar o dispositivo. E eu não tinha noção do que era, não tinha nem ideia do que era. Fiquei muito assustada. O grande salto que ocorreu dentro dessa tecnologia foi a possibilidade do paciente sair do hospital com esse coração artificial, com certas restrições, porque o aparelho precisa, para geração de energia, para ele funcionar, de baterias elétricas que tem que estar sempre acompanhadas do paciente, e tem um cabo externo pelo qual um controlador controla todas as funções daquele coração artificial. Ela tem em torno de 3,5 kg, assim. Mas assim, eu já acostumei, sabe? No começo, quando eu olhei, eu falei, nossa, como é que eu vou usar vestido? Só que já tá dando para usar meus vestidos, assim, no joelho, tranquilo, já. Quero fazer um cinto também. Quero fazer um cinto. Um cinto que daí eu coloco as baterias do lado e o controlador na frente. E eu vou ganhar o mundo. Cada vez mais os pacientes estão vivendo mais e melhor com o uso dessa tecnologia. E sem dúvida nenhuma, os novos equipamentos estarão sendo lançados com melhores performances do que os atuais. Nós estamos no outro mundo. O mundo era uma medicina de 1968 e agora a medicina de 2018. Então muda tudo, porque agora é uma fonte de esperança para mim, de retomar minha vida, de voltar a fazer as coisas que eu gosto, de ter mais qualidade de vida, sabe? De viver melhor, de poder cuidar das minhas filhas e estar junto com elas. Eu tive meu filho aos 25. Quando eu tinha 27 anos, eu fui diagnosticado com a doença de Chagas. Eu já estava com aumento do miocárdio, que é o inchaço do coração. Eu já estava com arritmia, né, e com bradicardia tudo ao mesmo tempo.
Eu tive que implantar o marca-passo em 2009. Eu adquiri uma doença chamada caquexia, que o coração inibe o apetite para que ele não possa mais gastar energia com a minha digestão. Eu estava muito fraca, né? O coração não tinha mais forças para bombear o sangue para o resto do meu corpo. E aí, com isso, eu emagreci 17 quilos. Com o passar do tempo, eu fui ficando cada vez mais fraca, ao ponto de não conseguir levantar do sofá da minha casa para ir até o meu filtro, que é muito próximo, e beber um copo de água. Eu tinha que pedir ou para o meu esposo ou para o meu filho. Após o banho, o simples movimento de pentear o cabelo me cansava, eu não dava conta de mais nada. O Brasil é um país que é o campeão mundial de transplante na doença de Chagas. Só o INCOR tem 150 transplantes, né? Só na doença de Chagas, é uma experiência do mundo. E hoje a gente está aqui para contar a história. Depois da tempestade vem a bonança. E hoje eu tenho o prazer de poder ir a um supermercado, de poder fazer uma viagem, de poder abraçar o meu filho. E depois, o que mudou também depois do transplante foi a minha qualidade de vida, né? Além de atividade física, a minha alimentação mudou assim, da água para o vinho. Tudo que eu posso fazer para poder evitar qualquer tipo de problema para o meu coração novo, eu faço. A mudança da incidência de doenças cardiovasculares, ela obedece o que acontece no mundo. Hoje as pessoas comem mal, estão mais obesas, fazem menos exercícios, infartam mais, têm o estresse, esse mundo competitivo. A doença coronária, a obstrução das artérias, é a doença que mais mata no mundo. As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no Brasil. Entre 2004 e 2014, foram responsáveis por 3,5 milhões de óbitos, 29% do total. Elas representam o dobro de mortes causadas por câncer, o que significa uma morte a cada 40 segundos. Esses dados são alarmantes. O Brasil comemora 50 anos do primeiro transplante cardíaco e a doação de órgãos é a principal fonte de esperança para diminuir esses números. Até pouco tempo atrás, constava no documento de identidade, na sua OAB, doador de órgãos, sim, não. Hoje, com a alteração da lei, em termos legais, a indicação dessa doação no documento não tem mais validade nenhuma. Então, constatada a morte cerebral, hoje, por lei, é consultada a família a respeito da possibilidade de doação de órgãos ou não. Doem seus órgãos. A doação de órgão é reciclar a vida. É o maior gesto de amor que uma pessoa pode fazer pela outra em vida. É autorizar a doação. O transplante só existe porque famílias, no momento de dor extrema, tiveram aquele sentimento mais nobre que é poder se preocupar em ajudar a salvar uma vida de uma outra pessoa que ela não conhece com a perda de um ente querido. Então isso é a coisa mais nobre da medicina, é um maior ato de amor. E o coração tem esse simbolismo que está sendo transmitido a vida para uma outra pessoa, né, num ato de amor extremo como é a doação. É um renascimento que a gente tem, né? O sentimento que essa família deve ter é que ela está dando a vida para outra pessoa, né? Está dando a chance da pessoa viver mais. Eu quero que as pessoas se conscientizem mais sobre a doação de órgãos. Porque hoje sou eu, amanhã pode ser um ente deles que precise.